Celebramos nessa quinta-feira o Dia do Profissional Liberal. Os profissionais prestam serviços sem estarem fidelizados a uma empresa específica. A gente vai entender a diferença entre um profissional liberal e um empreendedor individual com o chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, Afonso Borges, que já está conosco aqui online. Afonso, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia a todos. Obrigado, Marina, obrigado, Wilker, por me receber nessa manhã de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar então, Afonso, explicando para o pessoal de casa o que é o profissional liberal. Bom, o profissional liberal, né, que hoje tem seu dia celebrado, dia 27 de maio, é todo aquele trabalhador que exerce uma atividade de caráter tipicamente intelectual, né? A gente sempre associa muito a ideia do advogado, do médico, do odontólogo, mas não basta ter o elemento do trabalho intelectual, ele também tem que exercer essa atividade de uma maneira autônoma. E é um pressuposto também que exista na legislação uma lei específica, um ato normativo regendo a atividade profissional daquela categoria. E um terceiro elemento central também no conceito de profissional liberal é a existência de um conselho de classe ou uma entidade sindical que regulamente estruture essa prestação de serviço. Então, são basicamente esses três elementos: uma atividade intelectual desempenhada em uma profissão que tem uma regulamentação específica e vinculada a uma entidade de classe. E existe, então, uma legislação específica para os profissionais liberais? Fala um pouco para a gente sobre a lei. Na verdade, Wilker, o que a gente tem são diversas leis, diversos atos normativos, cada um regulamentando uma determinada profissão, né? Então, quando a gente fala da advocacia, por exemplo, nós temos a Lei 8.906, de 94, que trata do Estatuto da Advocacia e também fala sobre a estruturação da OAB, que aí entra a entidade classe que a gente acabou de falar. Do mesmo modo, nós temos a legislação específica do médico veterinário, do psicólogo, do odontólogo e de uma série de outras profissões, inclusive a de jornalista. Ah, bacana. Afonso, agora fala pra gente um pouquinho sobre a diferença entre profissional liberal e o microempreendedor individual. Certo. O microempreendedor individual, na verdade, é uma categoria tributária que foi criada pelo governo com a intenção de formalizar o mercado de trabalho, né? A gente sabe que muitas pessoas têm uma atividade autônoma, né? Em Trindade mesmo nós temos o grande exemplo dos artesãos, temos pessoas que exercem essa atividade por conta própria, sem estarem vinculadas a ninguém, mas que ficavam fora do sistema de proteção previdenciária, então elas não estavam formalizadas no mercado de trabalho formal. Então o MEI é uma categoria tributária que foi criada para abraçar esses trabalhadores, né, cuja a listagem de atividades que podem se cadastrar como MEI é definida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Então tem uma série de atividades, como por exemplo, como já citei, o artesão, pequenos comerciantes, cabeleireiro, profissionais de aplicativos, hoje muito em destaque, né? Esses são tipicamente um MEI, né? Podem se cadastrar como MEI. O profissional liberal, como a gente viu, são atividades intelectuais, geralmente de nível superior ou técnico, que têm uma atividade regulamentada por uma lei específica, né, que é como a gente acabou de comentar. Então, na verdade, ambos são autônomos, como regra, mas o profissional liberal, por ele ter um regramento próprio, ele não pode se cadastrar como MEI. Então, há essa distinção básica que o MEI ele foi criado para atividades mais simples e com um faturamento menor. O MEI só pode se cadastrar quem tem faturamento anual de até R$81 mil anuais. Então, né, isso acaba sendo uma barreira para atividades de maior porte, né? Tá certo. E quais são os impostos que o profissional liberal deve pagar? A carga tributária ela vai variar da forma como o trabalhador, né, o profissional liberal, vai escolher se estruturar para exercer sua atividade, né? Hoje, inclusive esse termo está muito em voga, existe a figura da pejotização, né, no sentido que a pessoa ela cria uma pessoa jurídica, né, para representar a sua atividade profissional. Nesse contexto, se ele for exercer as atividades por meio dessa empresa, ele vai ter a tributação inerente às pessoas jurídicas como um todo, como se fosse uma empresa. E aí entram
tributações de PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, há toda uma tributação específica, como se fosse uma empresa. Se ele optar por exercer essa atividade como uma pessoa física autônoma, aí já são outros tributos, né? Que além desses que eu citei, que são para a área da pessoa jurídica, o trabalhador pessoa física ele vai recolher o imposto de renda, se o faturamento dele for superior ao que for definido, né, nos parâmetros pela Receita Federal, ele vai ter contribuição previdenciária, né, na categoria de contribuinte individual, então ele tem que fazer o pagamento do INSS, né, as pessoas conhecem a expressão, mas tem que pagar o meu INSS, e na verdade tem também, se ele for um prestador de serviço, como a maioria dos profissionais liberais são, há também o imposto do ISS, que é um tributo municipal, que é o ISSQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, né? A alíquota desse imposto, ela varia porque de município para município pode ter uma pequena diferença, né? Certo. Afonso, agora com todos os deveres aí, tudo em dia, tudo certinho, né, formalizado, quais são os direitos, então, que o profissional liberal tem, por exemplo, se precisar ficar parado por conta de uma doença, quais são os direitos desse profissional? Perfeito, Marina. A Lei 8.213, que trata do regime geral de benefícios da Previdência Social, ela diz que o trabalhador por conta própria, nesse inserido o profissional liberal, ele é um contribuinte individual, um segurado obrigatório da Previdência Social. Então, em outras palavras, ele diz que o trabalhador profissional liberal, ele tem essa obrigatoriedade de recolher a Previdência, né, pagar o INSS, como nós acabamos de falar. Como consequência, ele tem direito a todos os benefícios que são devidos aos demais trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. Então, ele tem direito ao auxílio-doença, né, que na terminologia popular, muitos falam de ficar encostado pelo INSS, na verdade, é no gozo do benefício do auxílio-doença, ele tem o benefício do auxílio-acidente, eventualmente, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição ou mesmo aposentadoria por invalidez, né? E para as mulheres tem a licença maternidade também, ou melhor dizendo, o salário maternidade, que é o benefício pago pela Previdência durante aqueles meses logo após o parto. Então, na verdade, do ponto de vista de proteção previdenciária, o profissional liberal que está quite com a sua contribuição previdenciária, ele tem acesso aos mesmos direitos previdenciários de um empregado, né? De um trabalhador seletista vinculado a algum empregador. Tá ótimo, Afonso. Queria que você explicasse melhor, né, para a pessoa que está em casa e se identificou ali, né, percebeu que a sua atividade pode se enquadrar como profissional liberal. Qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa seguir para que ela se torne, de fato, um profissional liberal? Perfeito, Wilker. Na verdade, como a gente falou, o profissional liberal, ele geralmente já vem associado a uma capacitação especializada. Então, é bem importante a gente deixar bem clara essa distinção, porque muitas vezes a pessoa é autônoma e confunde isso com a existência de uma categoria como profissional liberal, né? Então, normalmente, quem já está na trajetória profissional de um profissional liberal, ele já até tem esse conhecimento, porque como o engenheiro, o médico e o advogado, que já tem, né, durante o seu processo de graduação, de especialização, ele já sabe que tem umas obrigações, né, como, por exemplo, do advogado, de prestar a prova da OAB, se inscrever perante a entidade de classe. O médico fazer o seu cadastro com o CRM. Agora, aproveitando a sua pergunta para ampliar um pouquinho, agora, se o trabalhador que não é profissional liberal, porque não tem essa formação específica, mas quer se cadastrar como um microempreendedor individual, a primeira coisa que ele tem que fazer é reunir a sua documentação e buscar orientações, né, diretamente nos sites da Receita Federal que tratam do procedimento de inscrição como microempreendedor individual. Hoje em dia, né, até vale destacar esse dado, se vocês me permitem, né, mesmo em tempos de pandemia, o número de MEIs abertos, ele cresceu, ele atingiu um novo recorde agora no início de 2021. Então, esse processo de formalização do mercado de trabalho, desde que não esteja sendo utilizado para fraudar relações de emprego, isso é muito importante também destacar, ele é um sinal de que a nossa economia está alcançando um grau maior de acesso a benefícios previdenciários, porque não há nada pior para um trabalhador autônomo do que não poder trabalhar por um motivo de saúde, né, como a Marina comentou, e ele não ter nenhuma proteção previdenciária. Isso é muito triste, é muito ruim, né, para a nossa sociedade, para os nossos trabalhadores como um todo. Então, em resumo é isso, buscar se informar, buscar reunir a documentação para poder então efetuar seu cadastro como microempreendedor.
Bacana, realmente essa formalização é muito importante, né, Afonso? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente também em relação à seguinte expressão, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou autônomo, simplesmente assim. Existe essa diferença entre simplesmente sou autônomo, sou um profissional liberal, sou um microempreendedor? Essa pessoa que é só autônoma é só simplesmente porque ela trabalha por conta própria, sem nenhuma formalização, seria isso? Na verdade, Marina, a expressão trabalho autônomo ela é bem ampla, né? Ela diz, a legislação e a doutrina, né, do direito do trabalho diz que o autônomo é aquele que exerce suas atividades por conta própria, sem depender, né, da subordinação jurídica a nenhum empregador. Isso, então, quer dizer que o autônomo é um gênero, né, amplo, dos quais nós temos algumas espécies, e uma dessas espécies é o profissional liberal. Então, o profissional liberal é uma espécie de autônomo, mas, na verdade, nós temos também outras formas de ser autônomo, né, que é justamente para esse público que foi criada a ideia do MEI, né, para aquele público, evidentemente, que tem um faturamento menor, né, de menor escala, que podem, então, podem gozar desse benefício tributário, né, porque o MEI ele oferece a proteção previdenciária e a formalização a um custo relativamente menor do que se ele tivesse que constituir uma pessoa jurídica, né, ou arcar com os tributos como um prestador de serviço pessoa física. Tá certo, Afonso. Antes daquela reforma trabalhista de 2017 ser aprovada, algumas empresas podiam contratar profissionais liberais requerendo exclusividade, mas não pagando nenhum direito trabalhista. Hoje isso não pode acontecer mais? Explica pra gente o que mudou aí na prática. Na verdade, Wilker, o que a gente observa é que há alguma incompreensão em relação a esse tema, porque o que a legislação teve de alteração, a Lei 13.467 de 2017, que é a lei da reforma trabalhista, né, a gente conhece como reforma trabalhista, ela alterou a CLT, a lei do FGTS e a lei do trabalho temporário, que é a Lei 6.019 de 74. Mas, na prática, o que ela disse, em termos bastante práticos lá na CLT, é que a contratação do autônomo, cumprido por estes todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, ou seja, a exclusividade não é um elemento determinante, afasta a qualidade de empregado. Então, a gente tem que entender bem o que isso quer dizer. Na prática, ele diz que o autônomo, que é efetivamente autônomo, ele pode ser contratado inclusive de uma maneira exclusiva, e isso vale, né? Lembrando que autônomo é gênero e profissional liberal é espécie. Então, o profissional liberal, incluso nesse contexto, ele pode sim, mesmo hoje, ser contratado com exclusividade. O que não pode acontecer, e aqui eu já estou falando do ponto de vista como auditor fiscal do trabalho, é o desvirtuamento desse instituto para mascarar uma relação de emprego. Então, o trabalhador ele é contratado supostamente como um MEI, ou como um autônomo, ou como uma pessoa jurídica constituída, e, na verdade, ele exerce as funções como empregado. E é uma diferença muito grande entre as duas coisas, porque o empregado ele não tem a autonomia, ele não determina como e quando o seu trabalho vai ser feito. Já o profissional liberal, o autônomo, ele tem essa liberdade. Então, é muito importante fazer essa diferenciação. E se vocês me permitem, inclusive, falar que a fiscalização do trabalho, né, tem sistematicamente encontrado fraudes, né, em vários setores econômicos, mas sobretudo na área da saúde, com empresas constituídas de maneira fraudulenta para mascarar relações de emprego, microempreendedores individuais criados com a intenção de desmascarar a relação de emprego, né? Então, todo esse conjunto de medidas com o objetivo de frustrar a aplicação da CLT, ela é nula de pleno direito pelo artigo 9º lá da CLT. Então, assim, muitas vezes o termo MEI caiu na popularidade por iniciativa de empregadores que viram nessa metodologia de contratação uma forma de reduzir custos. Mas essa redução de custos, muitas vezes, é confundida como, não, é uma redução de custos, a gente vai pagar menos imposto. Mas isso não implica só uma redução tributária, isso implica numa precarização para o trabalhador, que passa a não ter férias, ele não tem fundo de garantia, ele não tem 13º. Então, há uma série de elementos, né, associados ao controle da jornada, né? Não tem uma jornada de trabalho limitada, né? O profissional liberal ele não tem definido que ele vai trabalhar apenas 8 horas diárias, 44 horas semanais. Então, há uma precarização muito grande
que tem acontecido em função do desvirtuamento desses institutos, sobretudo do MEI e da criação de pessoas jurídicas fictícias, né? O profissional liberal, como eu disse, por ele ter uma função mais intelectualizada, com acesso à informação maior, geralmente ele é menos vulnerável a esse tipo de fraude. Mas acontece também de ter médicos pejotizados, advogados pejotizados, enfim. Infelizmente, um instituto que foi criado para melhorar a vida de trabalhadores autônomos, muitas vezes tem sido utilizado para precarizar a aplicação do direito do trabalho. Com certeza, isso acontece muito, viu? Afonso, agora conta pra gente, é possível e de uma forma legal, principalmente, a pessoa seguir os dois caminhos, ou seja, ela ser um profissional liberal em parte aí né, do dia a dia dela e em outra parte ela ser uma pessoa contratada pelo CLT, tudo certinho? É possível ter as duas coisas? E a mesma pergunta para o MEI também. O MEI, é possível ele ter ali a forma autônoma, né, de trabalho e também ser regido pela CLT em outro momento? Perfeito, Marina. Na verdade, o profissional liberal não só é permitido, como, na verdade, isso acontece com alguma frequência, né? Então, muitas vezes, você tem o caso de um médico que tem um contrato com um determinado hospital, ou mesmo com o poder público, né? Não necessariamente só CLT. Ele pode ser, por exemplo, um estatutário, né? Ter um concurso público com um hospital público, em outro momento atender em seu consultório particular. Então, não há qualquer vedação para o profissional liberal exercer as atividades, parte em um regime de contratação e outra parte em outro regime. Já em relação ao MEI, né, a pessoa pode até exercer como autônomo, né, parte das suas atividades como autônomo, como, por exemplo, eu sou um técnico de informática. A pessoa pode ser um técnico de informática, trabalho como autônomo, né, como pessoa física, mas durante o período comercial ela trabalha numa loja de informática como vendedor. Não tem problema nenhum. Mas se cadastrar como MEI, ele não pode, porque o MEI ele visa dar formalização a quem estava fora da Previdência Social. Então, o trabalhador que já está registrado em um contrato, ele já tem uma proteção previdenciária. Então, não é o objetivo do MEI criar essa dupla categoria, entendeu? Então, o MEI é para quem estava fora da proteção previdenciária, fora desse regime de proteção, e vê nessa categoria que tem uma série de benefícios, sobretudo o fato de ter alíquotas de contribuição menores, uma forma de estar protegido pela Previdência Social. Afonso, eu queria entender um pouco melhor essa questão. Você mencionou aí que muitas empresas, organizações utilizam essa nova legislação para criar, né, contratos ali fraudulentos para economizar, né? Explica para a gente onde está o limite para que aquele trabalhador não tenha ali um vínculo empregatício mesmo com aquela empresa. Onde está o excesso ali? Explica para a gente melhor esse limite. Existe isso bem definido? Como o profissional pode saber que esse limite está sendo ultrapassado? Certo, Wilker. Na verdade, não há um limite objetivo de dizer isso vira uma chave e passa a ser empregado. Tudo que envolve a aplicação do direito, ela tem que ser contextualizada e analisada à luz da realidade. O que a legislação diz é que o trabalho como empregado, ele tem alguns elementos. Desses elementos, né, a gente tem aí a pessoalidade, né, a pessoa ela trabalha de uma maneira pessoal, ela não pode se fazer substituir por outra pessoa, ela tem o elemento da onerosidade, ou seja, ela trabalha para receber um salário, né? E se você for parar para pensar, isso não difere o trabalhador empregado para o trabalhador autônomo ou para o profissional liberal. O que difere entre o empregado, de uma maneira bem crítica, o empregado e o autônomo, é a subordinação. Nesse elemento, que é um elemento do vínculo de emprego, né, que é chamado de subordinação jurídica, que reside a diferença estruturante entre o trabalhador autônomo e o empregado. Então, como saber se eu sou de fato um autônomo ou se eu estou como um autônomo fictício, né? Eu estou tendo meu contrato de uma maneira fraudulenta, sendo deturbado para não ter acesso ao direito, aos benefícios da legislação trabalhista. É saber, eu posso organizar meu trabalho com liberdade? Eu determino como e quando meu trabalho vai ser feito? E é claro, né, mesmo quem é contratado como um profissional autônomo ou profissional liberal,
ele tem compromissos, ele assina um contrato, ele pode muitas vezes ter que comparecer em reuniões que são marcadas, né? Assim como você tem com relação a um advogado que você porventura contrate. Agora, quando há uma substituição completa das decisões, ou seja, o suposto autônomo está totalmente inserido na dinâmica produtiva da empresa, de modo que ele não define se ele vai trabalhar de casa ou se ele vai trabalhar do local específico, isso é determinado por outra pessoa. Se ele vai trabalhar de manhã, de tarde ou de noite. Se isso é determinado pelo empregador, esse conjunto de elementos são determinados pelo empregador, você vai vendo que a autonomia ela vai deixando de existir. Né? Se é determinado que ele tem que atuar nesse sentido ou naquele sentido, você percebe que a autonomia vai, mais uma vez, reduzindo. Então, não há um termo objetivo que diferencie, mas é em torno da ideia de subordinação é que a gente consegue separar as duas classes. E no dia a dia, né, parece que é difícil, mas na verdade é bem fácil de entender. Quando você contrata um advogado, você não determina para ele como e quando ele vai executar o trabalho dele. Quando você vai ao médico, você tem um horário marcado, mas você não diz a ele o que ele vai fazer. Né? Então, quando você, no ambiente de uma empresa, tem um profissional liberal ou um autônomo que não tem essa liberdade, então nós não estamos falando de autônomos, nós estamos falando de empregados que foram fraudulentamente contratados como profissionais liberais ou autônomos. Bacana. Afonso, a gente quer te agradecer muito, viu? Esclarecimentos aqui importantes para a gente nesse dia aí em que celebramos o Dia do Profissional Liberal. Falamos um pouquinho também de microempreendedores, né? Então, muito obrigada pela entrevista. Tenha um bom dia. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e deixo aqui meu parabéns a todos os profissionais liberais e a todos os profissionais autônomos, que compõem a maior parte da nossa força de trabalho do país. Meu sincero reconhecimento. Tá certo. Ótimo. Tchau, tchau, viu? Obrigado Tchau. pela conversa. Excelente, né? Tirarmos dúvidas aí a respeito de um assunto que impacta na vida de muita gente, impacta diretamente na economia do nosso país, né, Marina? A gente percebe muitas pessoas que trabalham ali, como o Afonso explicou pra gente, né? Achando que são profissionais liberais, mas na verdade estão sendo vítimas. Então você aí, fique de olho, você que é profissional liberal, fique atento para que você tenha, né, os seus direitos sempre garantidos, isso é fundamental. Exatamente, ótima conversa hoje.